né? Temos, então, agora a Previdência Social no Brasil. Bem, lá no início, falei, né? O nosso foco aqui é o servidor público. Então, já vamos começar falando um pouco sobre isso. Lá no início, no século XVIII, no século XIX, a gente tinha aí um período de monarquia, império, certo? Os cargos dos servidores públicos, eles eram considerados como doações. E eram cargos vitalícios, né? Temos ainda um resquício disso aí na nossa sociedade, porque nós temos um histórico, nós temos uma origem. E não havia muito uma distinção entre o patrimônio público e o privado do ponto de vista do monarca, né? Para ele, tudo ali era dele, né? É o imperador, a figura do imperador. E para os servidores públicos, a remuneração que se tinha na atividade era automaticamente convertida em proventos na inatividade. Então, o servidor é aquele que serve o monarca, daí o termo, né, servidor. Ele é aquele que serve um regime, como a gente via uns tempos atrás, né, um serviço de servidão. E ele servia o Estado o servia de volta, o amparando no momento aí de dificuldade, de inatividade, de velhice. Porém, essa era uma relação do servidor com o Estado. Mas tinha também a família do servidor que não tinha acesso aos mesmos benefícios. Nesse momento, então, começou-se a criar as caixas e institutos de pensão para os benefícios de família. E esses benefícios eles eram organizados das mais diferentes formas. Mas o pagamento aí daquilo que seria a aposentadoria, um benefício por invalidez, se fosse necessário, ele era dado pelo Estado como a continuação do pagamento do salário. A diferença é o salário daquele que está ativo, está trabalhando, ou o salário daquele que está inativo. Mas isso era tudo considerado aí dentro da remuneração. Mas sem os benefícios para as famílias e por isso a necessidade, a criação de caixas para formar benefícios para as famílias e os servidores contribuíam com algum valor para estes benefícios para pensões. Tal como acontece, por exemplo, hoje com os militares. Os militares ainda são assim, eles não contribuem para a previdência, eles contribuem para pensões, para os benefícios aos familiares, não os benefícios para eles mesmos, para os militares, porque isso é considerado continuação da remuneração que eles recebiam na atividade. Bem, então nós tínhamos lá um período da monarquia, em que nós temos a aposentadoria dos servidores públicos vista como parte do contrato de trabalho e os benefícios aos familiares pagos por essas caixas de pensão. Quando a gente tem lá a Constituição de 1824, tem uma primeira referência aí aos socorros públicos, que as pessoas teriam direito, mas não ficou bem definido que isso seria papel do Estado, nem como isso se daria, ok? Temos aí depois, na Constituição de 1891, a garantia de aposentadoria por invalidez no serviço aos funcionários públicos e aos funcionários públicos apenas. Então, aqui começou-se a colocar isso como um direito, porque até então, percebam, era uma bondade, não necessariamente um direito. Bem, lá com o decreto 4.682 de 1923, a Lei Eloy Chaves foi dada aqui como a lei que melhor traçava bases para um sistema previdenciário no Brasil. Ela definiu bases legais e conceituais do sistema previdenciário no Brasil e permitiu a criação de caixas de aposentadoria e pensões por empresa para algumas categorias profissionais. Então, reparem, era por empresa, certo? E para algumas categorias profissionais. Isso foi se expandindo no decorrer do tempo, mas ainda não era algo amplo, Reparem, nada relacionado a servidor público ainda. Essas CAPs, depois, elas evoluíram para os IAP, Institutos de Aposentadoria e Pensão, que não eram por empresa, mas por categoria profissional e de abrangência nacional, um pouco mais amplo. Também foram aí se expandindo, mas ainda nada relacionado a servidor público, ok? Tinha o mesmo modelo aí para os servidores. Lá na Constituição de 1934, aqui a gente tem alguma coisa para os servidores.
foi definido aposentadoria compulsória aos 68 anos de idade dos servidores públicos e aposentadoria por invalidez ou reforma aos 30 anos de serviço público efetivo. Okay? Então, nós temos aqui um início aqui para os servidores. E para a população em geral, tinha-se o direito à previdência social para trabalhadores em geral, mediante contribuição igual da união do empregador e do empregado. Repara, a contribuição era igual para todas essas partes, né, tripartite. A favor da velhice, invalidez, maternidade, em caso de acidente de trabalho ou de morte. Começa-se aí, então, a ter uma estruturazinha melhor aí de previdência pensada a nível mais nacional. Tinha aqui também a capitalização dos recursos. E repara, como tinha contribuição da união do empregador e do empregado, tinha-se recurso para ser capitalizado, né? Uma quantidade aí grande de recursos e, com isso, o aumento dos fundos capitalizados. Mas tínhamos o problema que cada AIP e AP tinha uma normalização própria e isso, às vezes, ficava um pouquinho complicado aí no dia a dia. Então, diante disso, houve algumas modificações, depois a união desses IAPs em um único instituto. Um pouquinho antes disso, em 1935, houve uma alteração na arrecadação da contribuição da União. Isso eu acho que é interessante a gente pensar. Estou tocando nesses pontos, né, que não estão diretamente relacionados à previdência do servidor público, mas estão relacionados à história da previdência e relações de governo. Então, eu acho que é importante que vocês pensem a respeito, porque a história nos ensina. Tá? Então, eu vou tocar aqui só nos pontos que eu acho que são importantes. Para a Previdência como um todo, só nos pontos que eu acho que a gente deve parar para pensar um pouco, certo? Bem, antes dessa lei, o que acontecia? Os recursos arrecadados por taxas, eles eram pagos diretamente às entidades de previdência, seja CAP ou IAP. Depois dessa lei, ele passou a ser depositado em uma conta especial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, para posterior redistribuição para os IAP e as CAPs. Porém, o repasse não acontecia da mesma forma. O repasse ele era às vezes parcial, ele era irregular e muitas vezes pagava-se com imóveis. Bem, o imóvel não é capital. Bem, é um capital, mas ele não tem a mesma liquidez do dinheiro. Então, nós já temos aqui algo que era para ser de uma forma, estava sendo de outra forma, e isso tem impactos financeiros. Lembram que esses IAPs eles eram capitalizados? A capitalização ela começou a passar por dificuldades, porque a forma como eram feitos os repasses não eram exatamente aquelas que eram planejadas para acontecer. E houve dificuldade aí na manutenção desses recursos no formato anterior de capitalização. Certo? Seguinte. Bem, então no final dos anos 30 e até a década de 1950, nós temos também o uso desses CAP e AP com algumas finalidades políticas diferentes das finalidades previdenciárias, né? Exemplos. O governo decidia onde investir aqueles fundos acumulados. Às vezes a decisão ela não era total, mas ela era no sentido de direcionar para o investimento onde o governo gostaria que fosse investido, porque afinal de contas tinha-se aí uma grande quantidade de recursos financeiros e o governo precisava de dinheiro para fazer os investimentos. Então começou-se a ter um direcionamento dos investimentos dessas CAP e APs. E também a distribuição de cargos nas entidades de previdência. E aí, se aquela pessoa que está ocupando o cargo, ela tem mais interesses políticos do que interesses no próprio fundo previdenciário, na manutenção dos benefícios, isso pode causar alguns problemas, como vocês bem sabem. Com isso, a gente teve deteriorização da capitalização. Teve não repasse ou repasse parcial dos recursos do governo, como eu disse, a definição das aplicações das reservas em títulos públicos, financiando a dívida pública com rendimentos baixos e abaixo daquilo que poderia ser obtido de outra forma, orientação da aplicação de parte das reservas em projetos prioritários para o governo. Então, é a utilização aí da previdência
com fins diferentes dos fins que são fins previdenciários. Ok? Eu estou passando aqui uma linha do tempo para vocês irem acompanhando tudo o que vai acontecendo. Vamos avançar um pouco. Que isso estava acontecendo no mercado privado, digamos assim, e outras coisas acontecendo naquilo que diz respeito aos servidores públicos. Em relação às contratações, desde a monarquia a gente tinha contratações por indicação. Mas lá em 1936 teve uma organização dessas contratações com plano de cargos e salários da administração federal, ingresso por concurso público, por meio de provas de títulos, provas e provas de títulos, para o provimento dos cargos administrativos e técnicos. Continuaram as admissões de funcionários provisórios, apesar da lei prever que deveria ser por concurso público, apesar disso, continuava aí os provisórios, algo que acho que poucas pessoas veem hoje em dia, né? Nossa, isso quase não se vê, né? E as constituições seguintes, assim, vocês sabem que o Brasil teve várias constituições. Nós tivemos a Constituição de 1824 e várias outras, até chegar na última, que é a Constituição de 1988. E cada vez que se fazia uma Constituição, os servidores, ou melhor, os trabalhadores que estavam trabalhando para o governo eram efetivados como se eles tivessem feito concurso público, como se fossem servidores, e tinham, a partir de então, todos os direitos, todos os quesitos que eram atribuídos aos servidores públicos, eles eram efetivados. Ok? Então, a gente teve aí um aumento do mecanismo da máquina pública de pessoal do serviço público por causa das constituições e da efetivação de pessoal a cada uma dessas constituições. Okay? Lá em 1938, nós temos uma primeira base para os RPPS, que é a unificação dos municipios e instituições menores de funcionários públicos federais no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, o IPASE, para fornecer benefícios de família. Novamente aqui, a gente tem que os benefícios para os servidores eram pagos pelo Tesouro e estes outros institutos eles eram para os benefícios de família, pensão, pecúlio, esses outros benefícios, ok? Alguns estados, alguns municípios até criaram algumas instituições parecidas com o IPASE, mas todos eles sempre focados nos benefícios de família. Nós tivemos também alguns estatutos dos servidores, e o primeiro aqui foi o de 1939, dos servidores públicos civis da União, que definia o direito aqui a algumas aposentadorias, mas sem a relação de dizer como que essas aposentadorias seriam custeadas, até porque elas eram custeadas pelo Tesouro. Então, naquele momento não havia esse tipo de preocupação. Lá em 1941, Vargas definiu regras para a aposentadoria dos funcionários públicos estaduais e municipais e estabeleceu prazo para que os estados e municípios estabelecessem seus próprios estatutos para os seus funcionários, os quais deveriam assegurar os benefícios de aposentadoria. Os primeiros estatutos, eles eram às vezes os estatutos estaduais, que valiam para todos os municípios daquele estado. Mas alguns municípios também aprovavam aí no tempo alguns dos seus próprios estatutos. Certo? Lá em 1946, uma nova Constituição, novamente, né, contratação aí como efetivo das pessoas que estavam prestando algum serviço para o governo, e foi definida a competência da União para legislar sobre normas gerais de previdência social, porque até então não se tinha isso definido. E o custeio dividido entre União, empregados e empregadores, mais uma vez, mas dessa vez ele não era paritário, como se tinha definido antes. Ok? Nada de evolução para os servidores públicos ainda. Lá em 1952, com a Lei 1711, foi definida a paridade dos proventos da inatividade com os reajustes concedidos aos funcionários públicos em atividade. Aqui que nasce
a figura da paridade. E com isso, e teve também, né, a possibilidade do funcionário receber proventos de aposentadoria superiores à remuneração que ele tinha enquanto estava na ativa. Como que isso se dava? Bem, por incorporação de vantagens e gratificações à aposentadoria, promoção automática na aposentadoria ia-se para a classe imediatamente superior e acréscimo de 20% se ocupante da última classe de carreira no momento da aposentadoria. Né? Então, a gente tem aí, nesse momento, nascendo a figura da paridade. Em relação à Previdência Geral, né, houve depois a unificação dos IAPs. Né, a Lei Orgânica de Previdência Social lançou base para isso, todos eles foram unificados no INPS, com a visão mais ampla aí da Seguridade. Lá na Constituição de 1967, tem uma coisinha bem interessante que fala-se o seguinte: nenhuma prestação de serviço de caráter assistencial ou de benefício compreendido na Previdência Social será criada, majorada ou estendida sem a correspondente fonte de custeio total. Aqui houve uma necessidade de vinculação. Bem, pode-se oferecer benefícios, desde que se defina de onde vai ser pago esses benefícios, certo? E essa mesma Constituição definia benefícios de seguro-desemprego, proteção de maternidade, doença, invalidez, velhice, morte, ok? Para os servidores públicos continua a situação anterior, que os benefícios de aposentadoria continuavam sendo pagos pelo Tesouro. Em 1977, houve a criação do Sistema Nacional de Previdência Social, SINPAS, que absorveu o IPASE, que era feito para os servidores federais. Aqui sim a gente tem, então, algo relacionado aí para os servidores, né? Mas servidores federais. Embora estados e municípios acompanhassem muitas vezes, né? Mas tinha uma lei geral aí que abrangesse todos ao mesmo tempo. Lá na década de 80, houve uma recessão econômica e com isso teve uma maior demanda por benefícios de seguridade social, mas diminuiu-se a capacidade de arrecadação, porque a arrecadação estava atrelada ao emprego. E se há uma diminuição no nível de emprego, há também uma diminuição no nível da arrecadação. Então, uma dificuldade aí para o sistema de seguridade social, exigindo um aumento das alíquotas de contribuição e rebaixamento nos valores reais dos benefícios. Até que a gente chega na Constituição de 1988, a nossa última Constituição. Nessa Constituição é que foi definido um sistema de previdência social composto por dois regimes: o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social, sendo o regime próprio específico para os servidores públicos. Aqui é que houve essa diferenciação e a visão de uma previdência, efetivamente. Né? Temos aqui a garantia do direito ao sistema de previdência social aos servidores públicos e seus dependentes, que até então não era algo definido. Uma coisa interessante, a Constituição de 88, ela teve esse avanço, mas ela ainda não previa a obrigatoriedade de contribuições dos servidores, mas previa a possibilidade de contribuição, mas não a obrigatoriedade, nem falava sobre quanto que deveria ser essa contribuição. A gente tem aqui novamente uma efetivação dos servidores. Vamos ver como que era a situação antes da Constituição e como que ela ficou depois. Antes da Constituição de 1988, nós temos que a minoria dos servidores eram estatutários, a maioria era CLT. Bem diferente, né? E os estatutários, eles recebiam suas aposentadorias diretamente dos cofres do Tesouro Municipal, com exceção como uma extensão da relação de trabalho. Mas reparem, eram poucos. Né? A minoria dos servidores é que estava nessa situação. E os benefícios de família, eles continuavam, né? Até então, eles eram pagos por institutos para os benefícios de família. Com a
Constituição de 1988, todos os que estavam prestando algum tipo de serviço ao governo federal foram efetivados. Então, houve um boom de servidores públicos. Teve aqui a Lei 8.112, né, com a implantação do regime jurídico único, e nos anos seguintes, a maioria dos estados e municípios também adotou o regime jurídico único estatutário e efetivaram os servidores que estavam regidos pela CLT, né, cada um fazendo sua própria legislação, seu próprio sistema, mas efetivaram esses servidores. Então, houve um boom, houve um grande aumento da quantidade de servidores efetivados nos estados, nos municípios e na União, nesse período. Aí depois nós temos lá a Emenda Constitucional número 3 de 1993. Ela estabeleceu que as aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais seriam custeadas por recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores. Interessante porque ela fala dos federais, né? E não necessariamente isso é acompanhado pelos estados e municípios. Antes, a contribuição dos servidores municipais, estaduais e municipais era de 5% a 6%, porque era só para beneficiar, só para custear os benefícios de família. Então, a contribuição era mais baixa, né? Depois, houve aí uma mudança, né? Que houve um aumento da contribuição dos servidores da União, mas não houve uma definição dos padrões que deveriam ser seguidos para a contribuição dos servidores municipais e estaduais. Lá com a Lei 8.212, né, a gente já falou um pouco dela, teve a definição da transferência, que a definição era o seguinte: para a transferência dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, era necessário estar em dia com o INSS. Até então, não tinha RPPS, basicamente, né? Havia alguns, mas não muitos. Mas quem estava ligado ao INSS, né, ao regime geral, tinha então que estar em dia com as contribuições para esse regime, para então receber os recursos do Fundo de Participação. Aí houve uma modificação grande no nosso cenário, né? Porque não havia ainda a obrigatoriedade de cobrança de contribuição dos servidores. Isso ainda não existia. Depois, né, eu vou falar um pouquinho mais no nosso próximo encontro sobre a compensação financeira dos recursos previdenciários, né, a compensação previdenciária. Havia compensação previdenciária do INSS para esses regimes porque os servidores trabalhavam durante um tempo contribuindo para o INSS. Então, há essa compensação financeira que poderia ser recebida no futuro. O que os governos fizeram? Criaram RPPS, muitas vezes sem contribuições ou com contribuições baixas para os benefícios de aposentadoria que eram oferecidos, mas criaram muitos. Por quê? Porque assim eles não precisavam fazer as contribuições maiores que eram para o INSS. E nesse período houve a criação de muitos RPPS. Antes de 98, havia 271 RPPS. Entre 1990 e 1993, foram criados mais 913. Dentre os 251 RPPS instituídos até... Desculpa aqui é 1998, tá? Encontram-se basicamente todos os estados. E havia 1.493 RPPS, dos cerca de 2.100 mais ou menos que a gente tem hoje, que foram criados até 1998, quando não havia nenhuma definição de necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial. Então, reparem que hoje a gente tem muitos RPPS que estão em dificuldade de equilíbrio financeiro e atuarial, mas eles foram criados numa época em que não havia nenhuma obrigatoriedade. É claro que havia orientação, né? Ciências atuariais já existiam, né? Naquela época, havia orientação, mas não havia obrigatoriedade de contribuição nem de observância do equilíbrio financeiro e atuarial. Em 98, quando houve essa definição, né? Qual que era a situação? Em São Paulo, um lugar para onde a gente tem dados, apenas 21% dos RPPS realizavam avaliação atuarial.
Desses 21%, dentre aqueles que realizavam, 1/3 não seguia as recomendações do parecer atuarial. 58% dos municípios possuíam débitos com seus RPPS. 20% das reservas acumuladas eram destinadas a empréstimos para as próprias prefeituras. E, em muitos casos, o RPPS simplesmente deixava de existir, né? E aqueles recursos eram liberados para serem utilizados com outras finalidades. Então, a gente tem aí um início de existência dos RPPS sem muita regulamentação, sem muito critério, sem muito cuidado. Vamos lá, então, vamos passar mais um pouquinho. Temos aqui, bem, nós tínhamos até então uma situação de falta de legislação específica falando sobre as contribuições. Mas aqui, com a Emenda Constitucional número 20 de 98, foi definido o caráter contributivo dos RPPS, observando critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Como eu disse, né, o financeiro em um determinado momento do tempo e o atuarial no longo prazo. Ou seja, é preciso ter equilíbrio. E para equilíbrio, a contribuição deve ser tal que garanta no longo prazo o pagamento dos benefícios. E a gente tem aqui, ainda em 98, a Lei 9717, que define os limites para essas contribuições. Né? A contribuição ao ente não poderia ser inferior à do ativo, a contribuição do ente não poderia ser inferior à do ativo, nem superior ao dobro dessa. E a contribuição dos servidores ativos não poderia ser inferior à dos servidores da União. Então, aqui a gente já tem aqui alguns parâmetros melhores para definir o valor aí dessas contribuições. E depois, quando a gente estiver falando de métodos de custeio, eu vou realçar por que esses limites mínimos, principalmente, eles são importantes, ok? Depois nós temos lá a reforma de 2003, que fala da obrigatoriedade da contribuição dos servidores sobre os benefícios recebidos acima do teto do regime geral, e a integralidade passa a ser a média dos 80% maiores salários e não mais o valor da última remuneração. Nós temos aqui, com essa emenda, o qualitativo solidário, que isso faz uma diferença enorme. A gente vai falar um pouco mais também sobre as modelagens, né? E esse caráter solidário é muito importante para definir o caráter contributivo, alcançando o ente público, os servidores ativos, os inativos e os pensionistas. Todos eles, a partir de então, respondem solidariamente pelo RPPS. E a instituição da contribuição sobre aposentadorias e pensões. Foi feita aqui. Em relação ao valor do benefício, a gente teve aí com essas duas últimas, com essas mudanças, não as últimas, mas nós tivemos aqui alguns pontos importantes, né? Primeiro, lá em 98, alterou-se o critério para a concessão das aposentadorias, passando a exigir tempo mínimo de cargo efetivo, 5 anos, e no serviço público 10 anos, mais o cumprimento de um conjunto de critérios de tempo de contribuição e idade. Isso é importante por causa de algumas artimanhas que as pessoas faziam para conseguir benefícios maiores à parte aí das contribuições que tinham feitas, né? Com isso, os benefícios passaram a ser mais atrelados à contribuição. Porque o que antes podia acontecer é o seguinte: a pessoa ingressou no serviço público faltando só 1 ano para se aposentar, já que pode contar o tempo que contribuiu para o INSS, pode ser contado como tempo para a contribuição, e aí entra no serviço público com um salário bem mais alto e vai receber como benefício um valor baseado naquele salário alto que ela recebia durante um período pequeno de tempo, tendo feito contribuições durante um pequeno período de tempo para aquele benefício, certo? Então, esse tipo de modificação tirou essas possibilidades. E é importante a gente falar isso porque algumas pessoas ainda têm uma ideia daquilo que acontecia no passado, né? E não sabe que no serviço público esse tipo de coisa não pode acontecer mais porque já foi se colocado critérios que impedem a pessoa entrar no ano e no ano seguinte já se aposentar com um salário bem maior do que o salário sobre o qual ela contribuiu durante grande parte do tempo.
E também houve uma substituição do termo tempo de serviço pela existência de tempo de contribuição. Uma coisa que acontecia antes, por exemplo, a pessoa não tirou determinado período de férias-prêmio, licença-prêmio ou alguma outra coisa e contava-se aquele período duplicado. Né? Hoje já não é mais possível, porque isso seria um tempo virtual. Né? Ele não existiu de contribuição de fato e foi contabilizado. Então, tirou-se também essa possibilidade. Bem, então nós temos também aqui que a Ementa 41 de 2003 estabeleceu que o cálculo do benefício fosse observado o histórico contributivo e de remunerações do servidor, e não só a última remuneração ou a remuneração dos últimos poucos anos. Né? E houve aqui também a fim da paridade para futuros benefícios. Né? Ficou para quem já tinha um benefício, mas não para os futuros benefícios. Bem, então nós temos essa situação e várias outras mudanças, né? Pequenas, grandes mudanças, né? Às vezes menores, às vezes maiores, que ajudam a estruturação de um serviço público mais justo, né? Tanto em relação aos benefícios, às relações de trabalho e tudo mais, a gente tem tido aí várias modificações. Bem, e enfim, né, depois disso tudo, olha só, lá em 98 só é que houve a necessidade aí de alguma contribuição, né, mas aí foi definido o equilíbrio financeiro atuarial, mas ainda não se tinha definido como que ia ser feito esse cálculo financeiro atuarial e dependendo do jeito que ele é feito, não é lá muito legal não. Amanhã a gente discute um pouquinho mais disso. Houve algumas mudanças, né, algumas limitações aí em relação ao valor dos benefícios e só lá em 99 houve a obrigatoriedade do encaminhamento anual do demonstrativo dos resultados da avaliação atuarial. Então você fez a avaliação atuarial? Cadê? Mostra como é que ela foi feita. E em 2008 é que houve as diretrizes da avaliação atuarial, definição das diretrizes e a ferramenta da segregação de massas, definindo aí como que essa avaliação atuarial deveria ser feita, né? E instituindo a segregação de massas, que foi um instrumento super importante para alcançar uma situação de equilíbrio atuarial em um período de tempo maior, aos poucos, em relação àquilo que se tinha até então, tá bom? Depois a gente teve, em 2018, a Portaria 464, que define parâmetros para a gestão atuarial dos RPPS de uma forma, num sentido mais de gestão. O nosso olhar agora é de uma gestão mais completa, não de simplesmente apresentar um relatório e nunca mais olhar para aquele relatório e nem segui-lo, nem nada disso. Então, busca-se com o tempo aprimorar esse custeio dos RPPS para que a gente consiga ter aí um equilíbrio atuarial mais efetivo, responsável, construído no decorrer do tempo. Bem, resumindo então, que a gente viu hoje, assim, o que a gente pode tomar aí? Bem, no início, a aposentadoria do servidor era parte do contrato de trabalho, né? E havia criação de caixas e fundos de aposentadoria para os benefícios de família. Só com a Constituição de 88 é que houve a definição do direito ao RPPS e a separação da previdência do servidor em relação a um contrato de trabalho. E só em 98 houve a exigência das contribuições observando o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, se a gente for pensar, olha, só a partir de 98 que a gente está começando a se preocupar com isso, efetivamente. A gente está em 2020, nós tivemos aí, pensando em previdência, um período pequeno para equacionar os déficits atuariais. Mas nós não podemos parar por conta disso. Nós temos que continuar evoluindo para conseguir, no decorrer do tempo, alcançar esse equilíbrio atuarial e ter uma previdência que seja sustentável no decorrer do tempo. Então, nós temos aqui a Seguridade Social, a Previdência, a RPPS, né, a partir da Constituição de 88, e principalmente aqui os RPPS municipais, os estaduais também estão em situações complicadas aí, mas nós temos muitos RPPS municipais que precisam de muita atenção. Para fazer essa apresentação, como eu disse, eu utilizei
um bocado do que está aqui no livro Premissas Atuariais em Planos Previdenciários. Nós vamos utilizar ele bastante até na hora de falar sobre as metodologias, e também o livro do Narva Nogueira, né, que é da Secretaria de Previdência, e que tem esse histórico muito bem levantado, muito bem apresentado. Foi isso que eu utilizei aí para fazer a apresentação.